Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje o tema do nosso vídeo é o Império Bizantino. Vamos entender um pouquinho da história, da formação desse império que nasceu da fragmentação do Império Romano. Então fica comigo, deixa sua curtida e se liga aqui. Então primeiro vamos contextualizar. Império Romano a partir do século II, quando chega no seu auge, começa a viver um processo de crise social que vai levar ao enfraquecimento das estruturas, das fronteiras, uma crise econômica, uma crise escravocrata que vai acabar levando então à fragmentação do império. Mas antes do império literalmente se fragmentar e desaparecer, algumas tentativas foram feitas para salvar esse império. Entre elas, dividir o império em territórios e em espaços menores para facilitar a administração. Por quê? Porque um dos principais pontos dessa crise era a dificuldade de administrar um território tão grande. Então, corrupção, conflitos, disputas de poder começaram a nascer e se intensificaram nesses momentos de crise do Império. Então, uma das últimas tentativas antes do desaparecimento do Império Romano foi feita então pelo imperador Teodósio, que dividiu literalmente o Império no meio, criando e fundando uma nova capital na parte oriental e uma para a parte ocidental. E aí, oficialmente, o Império Romano se fragmenta. Império Romano do Oriente, com capital em Milão, e o Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla. Quando a intensificação da crise e a fragmentação da parte ocidental começou a se intensificar, o Império Romano do Oriente manteve basicamente sua estrutura. Então a cidade de Constantinopla ela foi construída em cima de uma antiga colônia grega chamada Bizâncio, e é daí que vem o nome Império Bizantino. Mas a partir da fragmentação, então, essa nova capital começou a ganhar uma vida própria. A cidade de Constantinopla era a grande porta de entrada do Oriente. Então, as grandes rotas comerciais, a grande troca de produtos, basicamente, chegavam até o Ocidente a partir de Constantinopla. Constantinopla transforma-se num dos principais centros comerciais do mundo. Uma cidade absolutamente cosmopolita, onde circulavam pessoas de várias culturas, de vários países, principalmente do Oriente, que traziam e comercializavam seus produtos. Então a cidade começa a ganhar um contorno diferente a partir desse momento da crise. Então mantém-se essa estrutura, de que já existente do grego, Então a língua oficial do Império Bizantino é o grego. A cidade de Constantinopla é erguida e construída então por Roma, trazendo essas influências da arquitetura, da cultura, da política, da economia romana. Então ali já começa uma mescla cultural bastante intensa e a circulação de povos de todos os cantos do Oriente também ali. Então esse império nasce, se desenvolve, ou começa a se desenvolver e criar uma cultura própria, uma estrutura social, política, própria agora daquilo que nós vamos chamar de Império Bizantino. A partir dessas influências, dessas trocas, literalmente. Quando falamos em especial do aspecto cultural do Império Bizantino, nós temos uma palavra-chave: fusão. A cultura bizantina é uma fusão da cultura romana, da cultura grega e das culturas orientais, devido a essa circulação, essa intensidade. Então, se desenvolve aí, então, começa a se desenvolver uma nova estrutura política, social, econômica, cultural que vai dar origem, então, àquilo que chamamos de Império Bizantino. Então, economicamente, este império funcionou. A base da sua economia era o comércio, o que dava uma dinâmica de uma vida cultural, principalmente urbana, bastante intensa. Por isso, diferente daquilo que vai surgir durante a Idade Média, de uma sociedade bastante estratificada, a estrutura social do Império Bizantino é muito mais maleável. Tanto que a estrutura social era dividida nas altas classes, nas intermediárias e nas baixas. A alta, formada, então, pelos governantes, pelos líderes políticos, pelo clero, pelos líderes religiosos, as classes intermediárias pelos grandes comerciantes, grandes proprietários de terra, que tinham mais influências, e as baixas por pequenos marinheiros, artesãos, trabalhadores livres e pessoas escravizadas. Então, basicamente, essa forma-se a estrutura
né, desta vida, né, da economia e da estrutura social ligada a essa dinâmica, essa fusão cultural de toda essa estrutura. O apogeu do Império Bizantino se dá logo no início do Império, com o governo do Justiniano, né, este que governou entre 527 e 565 e alcançou aí a maior extensão do Império. Né? Então Justiniano formou aí, né, dentro dessa nova classe, né, social, criou aí uma autocracia absoluta na figura do Basileu, que era o grande líder, né, que aí no Império Bizantino nós não vamos chamar de imperador, mas então de Basileu, e isso é um legado da cultura grega. Então ele concentrava todas as esferas do poder político, do poder religioso, né, controlava todas as leis, comandava as forças armadas, enfim, concentrava todos os cargos administrativos na sua figura, né? Esse líder máximo então era chamado também de César o Papismo, né? Uma figura, né, bastante emblemática deste poder. Né? Um dos grandes legados do Justiniano foi o Corpo de Direito Civil, né, uma recompilação de todos os direitos, de todos os códigos de leis romanas, onde ele estrutura de uma forma muito mais simplificada e muito mais eficiente e que deu, né, um poder muito grande para esse processo. Né? O Justiniano, então, vai tentar recuperar, né? Ainda era uma característica muito grande dos basileus do Império Bizantino tentar recuperar os territórios perdidos para os reinos bárbaros, para as invasões bárbaras. Então o Justiniano reconquista parte da Península Itálica, do norte da África, que eram territórios, né, anteriores ao Império Romano. Mas para isso ele precisou elevar consideravelmente os impostos pagos pela população, o que acabou causando uma série de revoltas. E aí um dos momentos mais significativos da história do Império Bizantino é a história da revolta de Nica. Né? Então as corridas de cavalo nos hipódromos era a principal atividade de entretenimento dos bizantinos. Então existiam dois grandes times, né? O time vermelho e o time azul. Desculpe, o time verde e o time azul, e eles disputavam acirradamente essas disputas, né? Então houve nessa revolta de Nica uma junção de um protesto que começa dentro do hipódromo, né? E fica conhecido como Nica, que as pessoas gritavam Nica, 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 que é referente à deusa da vitória. E aí essa revolta vai tentar ser contida pelo governo, mas vai se espalhar pelas ruas, vai ser marcada por uma grande violência por causa das contestações e o pedido de troca, né, do governo e apoio a outro governante, né? Então a saída do Justiniano, a renúncia do Justiniano e a população de uma forma geral defendia o Hipácio, que era um dos senadores de oposição ao Justiniano. Mas aí o Justiniano, com a ajuda da Teodora, sua esposa, vão conseguir controlar esta revolta e consolidar-se, né, no governo nesse sentido. E aí o Império Bizantino vai manter essa estrutura, mas agora, desde o início, sofrendo a pressão da expansão do Império Árabe, mas ainda a cidade de Constantinopla, o Império Bizantino vai sendo reduzido até a sua resistência final lá em 453, quando a cidade acaba caindo então na mão dos turcos otomanos e oficialmente, né, tem fim o Império Bizantino e também é o episódio que marca o fim da Idade Média, né, na história aí, né, nessa ideia de dividir a história em períodos, tá, nesse contexto, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.